Olá, eu sou Lucas Avaca, sou militante da Soberana e nós continuando as entrevistas que estamos fazendo com os candidatos de esquerda radical. Hoje eu estou aqui com o Luciano da MLB, uma pessoa que já luta pela moradia urbana há mais de 10 anos, tanto aqui em Porto Alegre quanto no Brasil inteiro. E esse ano ele e a Amanda têm a tarefa, a missão de concorrer pela Unidade Popular à Prefeitura de Porto Alegre. E nós vamos conversar um pouco com o Luciano para saber como é que está sendo isso, como é que vai ser essa campanha. Então, seja bem-vindo, Luciano, e se apresenta aí antes da gente começar a entrevista. Muito obrigado, Lucas, pela oportunidade. Como muito bem disse, já estou há 10 anos lutando pela reforma urbana no nosso país, organizando o MLB e aqui em Porto Alegre construindo ocupações, ocupando prédios e terrenos abandonados. Temos aí alguns exemplos e no decorrer aí da nossa conversa a gente vai falar do que a gente tem feito e qual é a nossa proposta para Porto Alegre. Perfeito. Então, para começar, é uma pergunta que eu acho que é muito cara para a gente da esquerda radical, mas que eu acho que todo mundo se pergunta, que é: se a gente não crê na democracia burguesa como uma forma de fazer a revolução e se o nosso objetivo é chegar ao socialismo, construir o socialismo, qual é o papel de um partido como a Unidade Popular nas eleições? Qual é o objetivo? Por que vocês se candidatam? O que vocês esperam conseguir? Bom, primeiro é preciso lembrar da luta dos nossos camaradas contra a ditadura militar fascista, que foram massacrados, mas que levaram adiante a luta do nosso povo, derrubaram aquela ditadura, para a gente ter condições, mesmo que seja essa democracia burguesa, a gente ter alguma condição de luta. E a gente tem aproveitado para fazer, organizar o nosso povo e fazer a propaganda do socialismo. E eu acho que o nosso papel nessa eleição é fazer isso, mobilizar o nosso povo, dizer que temos que lutar, que a gente não pode se entregar. E todos os espaços que temos devem ser utilizados para fazer agitação e chamar o povo para a luta. E eu acho que assim a gente vai cumprir o nosso papel, divulgar as ideias do socialismo. A gente vai cumprir o nosso papel muito bem, crescendo as nossas organizações, os nossos movimentos sociais, tendo mais lutas para fazer depois desse período. Outra coisa que tem muito a ver com isso é que a gente sabe que a mídia tradicional e os debates tradicionais abrem muito pouco espaço para partidos pequenos, principalmente partidos pequenos que têm uma mensagem radical, que são mais à esquerda, que nem a Unidade Popular, que nem tantos outros que tem aí. Como é que vocês têm lidado com isso? Como é que tem sido fazer a campanha dessa forma? Eu gostaria de saber como é que está sendo. Realmente, tanto a legislação burguesa nos impede de ter acesso ao tempo de rádio, ao tempo de TV, mas também nos impede de acessar os recursos que são destinados para campanhas eleitorais. É reservado todo esse montante de dinheiro para os grandes partidos, partidos da burguesia. E a gente tem feito a nossa campanha utilizando a nossa experiência de mobilização dos movimentos sociais, indo no porta em porta, entregando panfleto de mão em mão, os nossos materiais, estão alguns aqui na mesa, tá aqui os nossos panfletos. E é assim que a gente vai vencer essa barreira. Temos a limitação do número de militantes, mas a gente supera chamando mais pessoas para lutar, cadastrando mais famílias no MLB, filiando mais pessoas na Unidade Popular e fazendo o trabalho de base. A gente acredita que é assim que a gente vai conseguir superar todas essas barreiras. E temos essa limitação, mas a gente supera na vontade. Eu acho que a nossa vontade de fazer, de construir uma revolução tem que ser utilizado nesse momento fazendo esse trabalho de base, de mobilização e de propaganda das ideias socialistas. Aproveitando isso que você estava falando da MLB, da UP, eu gostaria de repente que você falasse sobre a criação da UP, que é bem recente, e sobre a ligação que ela tem com os movimentos como, por exemplo, a MLB, que você também é militante, que eu acho que vai ser bastante interessante para as pessoas entenderem o contexto. No Rio Grande do Sul, eu sou um dos fundadores. A gente fez a ocupação Lanceiros Negros em 2015 e em 2016 a gente começou a coleta de assinaturas. E durante 2 anos a gente coletou 1.200.000 assinaturas em todo o Brasil, que no Rio Grande do Sul foram perto de 80 mil que a gente fez essa coleta. Organizamos e entregamos toda nos cartórios eleitorais. E em 2019 teve o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral e desde então a gente tem participado com a UP nas eleições. E foram os movimentos sociais, o MLB, o Olga Benário, Correnteza e o MLC, os militantes desses movimentos que já estavam na luta há algum tempo, que fizeram esse trabalho, ir para as filas dos ônibus, para dentro dos trens, nos bairros da periferia, divulgar o que a gente estava fazendo, por quê, principalmente. Porque a gente percebe que os
partidos hoje, né, eles servem somente para defender interesses da burguesia e nada dos interesses do proletariado, do povo pobre que vive na periferia. Pois falta moradia, ela é provocada, inclusive, pelos partidos da burguesia que não combatem, inclusive promovem a especulação imobiliária. A violência às mulheres, que o Olga Benário constrói, né, as casas de referência. Então, pessoas que já estavam, né, engajadas nessas lutas, que fizeram essa coleta, organização e entrega, né, das assinaturas para a construção da Unidade Popular, que é o partido antifascista e é o partido das lutas no nosso país. E uma coisa que a gente escuta muito da Unidade Popular, e geralmente é uma pauta da esquerda radical, é essa palavra de ordem que é o poder popular. Gostaria de saber de você o que significa o poder popular, como é que vocês vão trazer isso para a campanha, para as propostas, como é que a gente poderia implementar isso numa cidade como Porto Alegre, né? Primeiro, antes de pensar, por exemplo, no Brasil, o que isso ia significar, né, para o povo? Olha, temos bons exemplos do poder popular já aqui na nossa cidade. As nossas ocupações. Casa de referência, Mulheres Mirabal é uma delas, e as ocupações do MLB também. Tanto a Lanceiros quanto a Sara Domingues. E vamos pegar o exemplo da CPE, que está aí já em vias de ser, né, todo o prédio reformado. São locais que a gente, em assembleia, decide o que a gente vai fazer na ocupação, no MLB, né, e chamar os moradores para decidirem o que a gente precisa fazer. E acreditamos que é necessário que se criem em Porto Alegre os conselhos populares, né, um em cada bairro, que hoje, por exemplo, o Sebastião Melo, que é o atual prefeito de Porto Alegre, ele só se reúne com empresários. É isso que ele tem feito. Inclusive, uma dessas jantas que ele fez, ele cobrou R$1.000. Quem é popular, quem é do povo trabalhador que vai pagar e participar desses espaços, né? Então a gente acredita que é necessário ouvir a população da nossa cidade para decidir o que vamos fazer. Por exemplo, né? Acreditamos que plebiscito é uma boa questão para a gente resolver e construir esse poder popular. A privatização da CE, só para pegar um exemplo do Estado. Existia na Constituição do Rio Grande do Sul a necessidade de se fazer plebiscito para saber se podia vender ou não. Foi feito, né, uma armação dentro da Assembleia Legislativa e se retirou, foi feita uma alteração na Constituição do Rio Grande do Sul para se permitir, né, que se tirar essa necessidade de plebiscito e se poder vender a CE de forma tranquila para Equatorial. E o mesmo tem acontecido na nossa cidade. Recentemente a Carris foi vendida e não se teve, né, nenhuma consulta ao nosso povo. E a gente sabe que as pesquisas dizem que os trabalhadores são contra as privatizações. Apesar de todo o processo de precarização que acontece, que é deliberado, né, as empresas não se desmancham sozinhas, tem atuação política lá em todas as empresas públicas para provocar a precarização para depois se vender. Então a gente acha que é necessário, né, construir o poder popular e é assim, ouvindo o povo, fazendo, né, construindo os conselhos populares e os exemplos que nós temos, né, das ocupações, das lutas que a gente faz, serve sim como laboratório para a construção desse poder. A cidade de Porto Alegre e o estado inteiro viveu no mês de maio desse ano de 2024 uma situação de calamidade pública com as enchentes, uma situação horrível, né? E agora, há meros dias atrás, a gente também viu os céus tomados de fumaça por causa das queimadas que estão sendo feitas por todo o Brasil, né? Para quem não sabe, o Luciano perdeu tudo que ele tinha, perdeu a casa dele no Sarandi por causa das enchentes. E isso foi uma coisa que, na realidade, fez ele militar cada vez mais próximo aqui ao MLB e às ocupações e à Unidade Popular nessa questão. Então, a pergunta que fica é como é que vocês consideram que foi a gestão, né, feita pela Prefeitura e pelo Estado durante essa questão das enchentes? E, num caso de vocês serem eleitos, qual seriam os planos que vocês teriam para responder a esses eventos climáticos, né, que são catástrofes, mas que também tem todo o lado de como a gente vai lidar com isso, que parece ser ignorado às vezes pela mídia, são tratados como eventos de Deus que acontecem e a gente não tinha nada que fazer, né? Bom, primeiro a gestão, né, do ocorrido. Bilhões de reais já foram enviados, né, pelo governo federal para o Rio Grande do Sul, inclusive, tu falou em Deus, né? Milagre do perdão da dívida
em parte, também aconteceu. Então são bilhões de reais que estão no caixa do governo do estado e ainda assim nenhuma casa foi construída, nenhum dique, né, foi reformado e as casas de bomba acho que foi só feita a gambiarra inicial, porque precisam também, né, de reformas estruturais, levantar, né, a altura e tudo mais, resolver os problemas do fornecimento de energia, porque esse é um grande problema. Mas tu falou do Sarandi, da minha casa. Cidade de Porto Alegre enfrenta os alagamentos há muito tempo. Lá no Sarandi eu já enfrentei a minha casa alagada algumas vezes, dezenas de vezes, porque acontece 1, 2, 3 vezes por ano. Precisei sair com a minha mãe de casa no colo. Há muito tempo atrás, quando ocorreu aquela enchente lá dos anos 50, se criou um departamento específico para tratar da questão das enchentes, que é o famoso DEP, que foi sendo precarizado durante décadas até a sua extinção lá no governo Marquesan. E passou-se a gestão dessa questão do enfrentamento às enchentes para o DEMAI. E o DEMAI hoje, né, ele passa por um processo de precarização muito violento. Chegou a ter 3 mil funcionários, hoje são 1.000, para forçar a sua privatização para os amigos, né, burgueses da prefeitura, do Sebastião Melo. E esse conjunto, né, de políticas deliberadas pela precarização, somado à falta de investimento do governo estadual e o federal diz que está mandando dinheiro, mas a gente não sabe onde é que está indo parar, né? Levou a essa catástrofe, certo? Então é necessário, né, que o trabalhador, como a gente falou no ponto anterior, se ouvir o povo, não temos dúvidas do que o povo vai saber o que tem que fazer. Precisa-se, né, arrumar as bombas que a gente já sabe há muito tempo que estão com problema. Reformar os diques, levantar a sua altura e fortalecê-los. Porque, por exemplo, o que estourou lá no Sarandi, todo o entorno do Sarandi está sendo aterrado, que são os banhados que vai toda a água da Zona Norte lá para o fundo do Sarandi. Estão sendo aterrados, está sendo construído Coca-Cola, que foi há algum tempo atrás, mas tem um novo condomínio sendo, né, construído lá atrás da Elizabeth. E o problema do aeroporto. Foram anos, né, sendo aquele banhado sendo aterrado, inclusive pessoas, né, da Vila Nazaré foram despejadas. E aí essa água não tendo para onde ir, vai para onde? Para o local mais baixo, que é o bairro Sarandi, porque ele é no entorno, ele é dentro do banhado, um aterro, né, então ele força e vai ser levado lá para dentro. Então a gestão desse problema está sendo inexistente, inclusive, né, é preciso retirar algumas famílias, em torno de 500 famílias de cima do dique. Porto Alegre não tem projeto habitacional e as pessoas acabam ocupando os espaços que conseguem. E a Prefeitura de Porto Alegre precisa fazer o cadastramento dessas famílias para enviar o governo federal para fazer a tal a compra assistida. E isso não está sendo feito. Então, além de não ter obra para resolver os problemas, não se faz o cadastro das famílias, que são essas primeiras, né, que foram atingidas e precisam ser removidas, e o governo federal também não diz que está faltando cadastro, acaba atuando muito pouco. Então a gente tem esses bilhões de reais em caixa, que, pelo que eu estou entendendo, né, estão sendo distribuídos entre a burguesia do Estado, e é o problema maior que a gente tem, né? Não está se fazendo nada. A única obra que se tem é lá na Fiergs para resolver o problema da Federação dos Industriários. Né? Então o povo de Porto Alegre realmente está abandonado. Precisamos mudar a atuação política do nosso município, e a troca, né, do prefeito é essencial. Então a gente acredita que é sim, né, a unidade popular que vai ouvir os trabalhadores, o povo atingido, que vai resolver esse problema. Os outros vão seguir defendendo interesses da burguesia, que é reproduzir o seu capital e ficar cada vez, né, mais ricos. A gente já falou um pouco sobre a Unidade Popular e os movimentos que integram, e o MLB, que integra, e o Olga, eles fazem diversas ocupações, como a ocupação Lanceiros Negros, que já foi falada, a CPE, a ocupação Sara Domingues, e eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse trabalho, e também pensando na questão da campanha, como uma chapa do Luciano e da Amanda eleita poderia incorporar as ocupações, o que as ocupações fariam pela cidade, qual seria a política de vocês com relação a isso, aos prédios, né? Assim, a construção das ocupações já é, né, um grande desafio, porque a gente precisa ir para os bairros onde está faltando moradia e mobilizar as famílias para a luta pela dignidade, pela moradia justa.
Então, desde o início, a gente, fazendo esse porta em porta, chamando as pessoas para reunião, a gente já ouve muitos relatos do que está faltando na nossa cidade, né? Falta creche, falta escola, o posto de saúde não atende. Então, a gente já tem, né, uma experiência do que a gente precisa fazer. E a construção das ocupações nos mostra, né, de que forma o povo unido consegue resolver os seus problemas, porque isoladamente a gente tende a se aprofundar nos problemas. E quando a gente se junta, debate, toma as decisões, a gente consegue melhorar a nossa vida, e é o que sempre acontece em cada ocupação que a gente constrói. Inclusive na ocupação Sara Domingues, que foi a mais recente que a gente fez, mobilizou 100 famílias atingidas pela enchente. Construímos a ocupação, um prédio abandonado do Estado, né? Já estava abandonado há 12 anos. A gente, em poucas horas, estava garantindo a limpeza do térreo, que ele também acabou sendo, né, alagado. Já tinha construído a creche para as crianças ficarem naquele momento, já a cozinha já estava produzindo alimentos, e perceba que de maneira rápida a gente consegue, né, construir e mobilizar. E essa experiência a gente vai se levar para todo o município, porque hoje, né, em Porto Alegre, perto de 100 mil imóveis estão fechados, sem função social, muitos deles abandonados. E esses prédios abandonados, terrenos, precisam ser destinados à moradia popular. E é isso que a gente vai fazer desde o início, ver quais, para começar, os que estão devendo imposto, né, IPTU e os demais impostos, né, municipais, que a gente sabe que tem legislação, inclusive a própria legislação burguesa garante que esses imóveis sejam destinados à moradia. Então a gente precisa botar em prática parte dessa legislação e, o mais importante, seguir mobilizando o povo, porque a gente não vai, né, conseguir só apresentando projeto na Câmara de Vereadores. Inclusive, né, no escândalo da SMED, da Secretaria de Educação, que teve aqui em Porto Alegre, a tropa de choque do Sebastião Melo, dos seus vereadores, lá na Câmara de Vereadores, tentou barrar a CPI e atrapalhou todas as sessões. Então a gente sabe que lá é um espaço hostil. Então, por isso também que a gente tem as nossas candidaturas a vereadores e vereadoras, porque é um espaço que vai ter algum enfrentamento, mas a nossa experiência diz que é a mobilização popular que vai garantir que essa política seja implementada, aqui em qualquer cidade. E nos últimos anos, a gente tem observado um aumento das privatizações, tanto aqui em Porto Alegre quanto no Brasil inteiro, né? No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul nós tivemos, né, a CE sendo privatizada pelo Grupo Equatorial. Em São Paulo nós tivemos a Sabesp, que teve uma participação na denúncia disso, né, e nos protestos contra essa votação também a Unidade Popular, os camaradas lá de São Paulo. E aqui em Porto Alegre, acho que a nível municipal nós também temos diversos casos. Então a pergunta que fica é como é que vocês enxergam isso, né, e que tipo de proposta vocês teriam com relação à questão das privatizações que já aconteceram, né, e que estão tentando fazer acontecer agora. Eu acho que um caso emblemático, acho que a CE é porque inclusive com essa tempestade, esse vendaval que aconteceu nos últimos 2 dias aqui no Rio Grande do Sul, são mais de 200 mil pontos sem energia elétrica. E a gente sabe que a Equatorial, por conta da redução do seu quadro de funcionários, tem muita dificuldade de agilizar a reestabilização, né, desses pontos de energia, por conta da precarização que precede a privatização e também depois a garantia do lucro. Então tem que ter menos funcionário, tem que ter menos equipamento para aumentar o lucro, né, de quem comprou. Mas em Porto Alegre tem um caso interessante, que é o do Cais do Porto. Está há décadas abandonado, quem passa ali vê aqueles pavilhões desabando, certo? Que é um patrimônio da nossa cidade, que deveria ser cuidado, né, restabelecido como ponto de lazer e de cultura, já que, né, as questões comerciais acabaram sendo, né, desviadas para outro canto, mas aquele espaço ali deveria ser cuidado. E ele passa pelo processo de privatização, querem vender para alguma empresa, transformar em shopping e aumentar os seus lucros, inclusive elitizar, que não vai ser o povo pobre que vai frequentar aquele espaço. Voltando à questão das enchentes, né? Com a extinção do DEP, passou-se essa responsabilidade para o DEMAI. Só que o DEMAI, que deveria tratar da distribuição de água, né, e da implementação do saneamento básico, que hoje metade da cidade não tem saneamento básico, teve o seu quadro de funcionários reduzido de 3 mil para perto de 1.000 agora. Então, não tem como dar conta de todo esse trabalho, né, para forçar a sua privatização, porque o serviço de água ele é um serviço essencial, né? Então, a grande parte da
quase a totalidade, né, da cidade tem acesso à água. Então isso é um mercado garantido por uma empresa privada, né? E a gente acha que deve ser um direito que a prefeitura precisa garantir, e a empresa privada que comprar vai buscar o lucro. Então não vai atender cada canto, né? As periferias principalmente, precisam ser feitas mais obras, né? Quem está em busca do lucro não vai fazer tal investimento. Inclusive, boa parte dessas privatizações que tu falou, boa parte não todas elas são feitas com dinheiro público. É o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, BNDES, que financia essas privatizações. Então esse dinheiro ele pode ser aplicado pela própria prefeitura. Por exemplo, no caso da Carris, que foi agora a empresa de ônibus municipal que foi privatizada. Pode-se pegar esses empréstimos para se investir na frota, na manutenção. E não é a empresa privada, né, que vai resolver os problemas da nossa cidade. Porque se resolvesse, já estaria tudo resolvido, né? Porque está tudo privatizado. Os postos de saúde é gerido de forma privada pelos hospitais da cidade. E não resolve o problema. É só desvio, né? Milhões de reais são entregues para essas empresas para oferecer o melhor ou talvez até o pior serviço do que a Secretaria de Saúde fazia antes. E a gente acha que, acreditamos, com a unidade popular, a gente vai transformar a Secretaria de Saúde, no caso da saúde, como gestora única, né, de todos os postos de saúde da atenção primária. Então, combater as privatizações é parte fundamental do nosso programa, porque quem paga por essa precarização é o usuário, que fica anos sofrendo até que essa privatização aconteça, depois melhora muito pouco e rapidinho volta, né, a piorar a situação. Então as privatizações não resolvem, serve para dar dinheiro para milionário, certo? Que financiam as campanhas eleitorais, inclusive, e é isso. Vamos acabar com as privatizações, revisar cada contrato, certo? E sempre que possível, quanto antes a gente vai desfazê-las, porque para construir o poder popular a gente vai ter que ouvir o trabalhador e não os burgueses. Então a Amanda não está aqui hoje, né? Mas ela é professora, então eu acho que faria sentido a gente ouvir da campanha de vocês quais são as propostas para a educação, como é que vocês veem a educação hoje no município de Porto Alegre, né? Quais são os problemas que se enfrenta, como é que vocês atuariam nessa área. Bom, Sebastião Melo disse que vai criar 6 mil vagas de creche e educação infantil. Só que o que ele não fala é que ele vai comprar essas vagas na rede privada, certo? Entregando milhões de reais para os empresários que atuam nesse ramo. A gente tem feito a nossa campanha pela cidade, temos encontrado, né, algumas creches que já começaram as obras, mas elas foram abandonadas, uma há mais de 10 anos inclusive, uma delas lá no bairro Mário Quintana. E todo esse dinheiro que é entregue para os empresários da rede privada, a gente tem condições de pegar ele e construir, terminar essas creches e construir novas creches. Inclusive, existiu recentemente, ainda está repercutindo, né, o escândalo de desvio, né, de corrupção, desvio de dinheiro público na Secretaria de Educação. E é possível, então sabemos que tem dinheiro, certo? Porque se está comprando vaga, se está desviando, né, via corrupção, a gente sabe que tem dinheiro. Então a gente quer terminar essas creches, construir novas creches, investir nas escolas municipais que também estão passando por esse processo de precarização e construir uma rede municipal, que é isso que vai, inclusive, melhorar os índices da educação no nosso município, tendo em vista que toda essa rede privada não melhorou os índices na educação na nossa cidade, certo? Então, sim, a gente precisa criar essa rede municipal, contratando os profissionais, né, valorizando os professores e contratando os monitores, inclusive para ter o devido cuidado com as crianças PCDs e atípicas. Porque muitas das mães que a gente encontra pela campanha relatam que não conseguem, né, deixar os seus filhos nas escolas porque não têm o devido preparo para recebê-las. E a gente sabe que é necessário estimular a socialização dessas e de todas as crianças para a gente ter uma melhor convivência no futuro. Então a gente precisa cuidar das nossas crianças, desenvolver o sistema de educação, acabar com a corrupção e o desvio de verba pública, né, para o bolso dos empresários. Eu acho que é assim que a gente vai conseguir transformar a educação no nosso município
e construir uma grande rede municipal de educação. Ok, então, chegando aqui ao fim dessa entrevista, eu vou deixar aberto para ti, Luciano, para falar de qualquer assunto que a gente talvez não tenha falado, deixar a tua mensagem final, né? Explicar aí como é que vai ser os próximos passos da campanha e fazer uma chamada aí para quem quiser apoiar vocês. Bom, os próximos passos da campanha agora vai ser campanha intensa, das 6 da manhã até as 10 da noite, até o final dela, para a gente garantir uma grande mobilização. Mas a gente quer... quem está nos assistindo, conheça a Unidade Popular, conheça os nossos movimentos, se organize e venha para a luta, porque a eleição é um momento importante, a gente quer sim muito voto lá na urna, mas o que a gente vai levar para depois da eleição são os novos contatos, são as novas filiações, né, novas famílias do MLB, mulheres lutando, né, pelo fim da violência, pelos seus direitos, juventude, todos os demais trabalhadores. Então é importante que as pessoas se engajem na luta, porque é assim que a gente vai melhorar a nossa situação. Quero mostrar para quem está em casa a última edição, a mais nova edição do Jornal A Verdade, fazendo a denúncia aí das queimadas que estão acontecendo em todo o Brasil. Adquira, divulgue Jornal A Verdade. E agradecer a Soberana que tem cumprido esse papel importantíssimo de divulgar, né, a esquerda revolucionária e divulgar as nossas lutas e chamar para a luta. Né, tenho certeza que são leitores do Jornal A Verdade e que uma parte importante dessa questão agora eleitoral também, né, para superar esse boicote da mídia burguesa, a gente precisa imprimir muito panfleto. Tu mostrou antes ali os nossos panfletos, nossos materiais, né, os nossos adesivos. Então é importante que quem está nos assistindo contribua financeiramente para a nossa campanha, porque a gente, né, todo o dinheiro que a gente recebe, a gente a gente imprime o nosso material, né, e gasta com as demais despesas, mas a gente sabe que é pouco. Então, a gente não recebe dinheiro da burguesia, a gente não recebe dinheiro dos empresários, então contribua com a nossa vaquinha online que está acontecendo. Conheça a Unidade Popular, vote no socialismo, vote 80 nessas eleições. Então é isso aí, nós chegamos ao fim da entrevista. Quero agradecer ao Luciano, a Unidade Popular, ao MLB, e lembrar vocês também que nós criamos um site que é o voteesquerda.soberana.tv. Vocês vão poder achar diversas candidaturas de esquerda radical na sua cidade para que vocês possam votar mais conscientemente. É isso aí. Muito obrigado, Luciano.